A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Chegamos ao seu lar com mais um programa Cântico de Sião. Este programa que tem a responsabilidade de trazer até vocês a palavra de Deus. Esse programa que tem a responsabilidade de trazer até vocês a palavra falada, a palavra cantada e a palavra através dos testemunhos para alegrar a sua alma, para alegrar o seu coração. Este é um programa que tem a patrocinação das Boas Novas Internacionais, vinda dos céus, dos nossos corações ao seu coração. E hoje eu quero dizer para vocês que nós temos algo muito especial para você. Às vezes você fala, novo ano, começou um novo ano, e todo mundo quando começa um novo ano diz assim, eu vou começar tudo novo. Às vezes nós falamos isso, começou um novo ano, eu vou começar tudo novo. Uma nova dieta, isso que todo mundo planeja em primeiro lugar. Depois outros planejam, eu vou comprar um novo carro. Outros planejam, eu vou comprar uma nova casa. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Muitas pessoas têm muitas metas. Eles preparam muitas coisas ao iniciar do novo ano. E acontece o seguinte, meus amados, eu acredito que todas essas metas caem por terra, porque isso já aconteceu comigo também. Às vezes nós planejamos tantas coisas e aí às vezes tudo falha, não é verdade? Tudo se desmorona quando nós planejamos. Por quê? Porque os nossos planos, a Bíblia diz que os nossos planos não são os planos de Deus. Então, às vezes, nós fazemos planos que não são planos de Deus. Nós fazemos os nossos planos, não são os planos de Deus. E por nós fazer os nossos planos, eles às vezes se desmoronam, eles caem por terra, porque essa não é a vontade de Deus. Mas se nós estivermos dentro dos planos do Senhor, eu digo para você, você vai permanecer com o seu plano, porque ele está dentro do plano de Deus. Então, o plano de Deus é aquele que ele um dia sonhou para você. É você ser mais fiel, é você servir ao Senhor. Eu me lembro uma certa vez que eu estava num final de ano numa igreja evangélica lá no Brasil, que no final de ano no Brasil, a entrada do ano novo é uma bênção, as igrejas. Os cultos são maravilhosos. Então, eu lembro que, passando já assim, chegando à meia-noite, eu falava com Deus ali, e eu estava chorando, e o Senhor perguntou para mim assim, filha, pede-me o que queres e eu te darei. O Senhor me falou comigo assim. E eu disse, Senhor, a única coisa que eu quero é falar a tua palavra, salvar almas para o teu reino, buscar almas perdidas. Senhor, é isso que eu quero fazer para ti. E eu me lembro disso como hoje. E às vezes, irmãos, nós estamos parados, nós não temos, como é que diz? Às vezes os problemas, as lutas que vêm, eles nos afligem, querendo tirar a nossa fé, querendo tirar os nossos olhos de Jesus, querendo tirar o plano que Deus tem na sua vida e na minha vida, que Deus tem para nós. Então nós temos, meus amados, que termos cuidado com os planos satânicos, diabólicos de Satanás, porque a Bíblia fala que no passado, quando Deus preparou vários planos para serem revelados, os planos de Deus, quando Deus vinha com um plano, Satanás automaticamente vinha com outro plano para destruir aquele plano de Deus na vida daquele ser humano. Quando Deus preparou Moisés para tirar o povo do Egito, Satanás preparou logo um plano de matar Moisés para que aquela obra não fosse realizada, aquela obra de Deus. Mas Deus é muito sábio, Deus é um Deus poderoso que tem o poder sobre as suas mãos. E Deus, automaticamente, ele sempre tem um escape. Ele tira um outro plano e tira os planos de Satanás frustrados do inimigo e joga para trás. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós começamos um ano novo, vida nova, tudo novo, mas vamos colocar na nossa mente que o que nós precisamos de fazer é trazer almas para o reino de Deus, porque o reino de Deus se aproxima. Hoje mesmo estava falando com alguém e a pessoa dizendo, mas como é que pode? Esse mundo está cheio de tantas coisas, de tantas desilusões, tantas fantasias, tantas coisas que a gente às vezes olha de um lado e para o outro e a gente não acha que nada está certo, porque a gente às vezes até se tira a nossa fé. Muitas vezes até muitos apostatam da sua fé. Por quê? Porque as coisas estão tão impossíveis no mundo, tantas incredulidades, tantas coisas diabólicas, que às vezes nós paramos, meus amados, de olhar para Jesus e começamos a olhar para o lado, começamos a olhar para o outro, começamos a olhar para as coisas que não são de Deus. E ali a nossa fé sai de Jesus e nós começamos a enxergar as coisas de uma outra maneira diferente. Mas que Deus possa ter misericórdia de nós e que nesse ano que nós iniciamos, nós possamos ser abençoados por Deus, nós possamos ter a bênção de Deus sobre nossas vidas, que nós possamos cada dia revelar a grandeza de Deus, porque, meus amados, se vocês notarem, os anos, os minutos, as horas, os segundos estão se passando muito rápido.
muito rápidos. Não sei se vocês já observaram isso, mas eu tenho observado. E a palavra de Deus diz que se Deus não abreviasse esses dias, até aqueles que eram fiéis na fé cairiam da sua fé. Então vamos ter misericórdia de nós mesmos e pedir a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Tende compaixão de mim, Senhor, para que eu não venha cair, mas para que eu possa estar firme, Senhor. Que eu não possa olhar para as coisas malignas do mundo, que eu não possa olhar para as obras infalíveis das trevas, mas que eu possa olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Esse Deus a quem nós servimos, louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos pedir a Deus que lave a nossa mente. Vamos pedir a Deus que purifique as nossas mentes, para que nós possamos ser purificados com o óleo do céu, com o azeite do céu, para que nós possamos ver o que está acontecendo ao nosso redor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E assim nós possamos ver que Jesus está voltando, que Ele está às portas. Quem sabe Ele virá hoje à noite mesmo para você. Porque quando Deus leva Jesus já veio para aquela pessoa. Quem sabe Deus virá hoje à noite para nós mesmos. Então vamos, a Bíblia diz assim, aquele que está em pé, olhe, cuidado para que não caia. Então vamos ter cuidado para que nós não venhamos cair, mas que nós tenhamos a nossa fé segura nesse que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aleluia. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo tempos finais. A Bíblia nos revela, as profecias estão se cumprindo a cada dia, a cada instante. E essa Bíblia é a palavra de Deus. Se você crê, pegue a sua Bíblia e diga com você mesmo, esta é a minha Bíblia. E esta é a palavra de Deus. Diga comigo, esta é a minha Bíblia. E esta é a palavra de Deus. Esta aqui é a minha Bíblia. E você também tem a sua Bíblia. E ela é a palavra de Deus. Essa palavra de Deus tem se cumprido a cada dia, a cada momento, a cada instante, a cada hora que se passa. A palavra de Deus está se cumprindo. E quem somos nós para parar as profecias de se cumprirem? Elas irão se cumprir, meus irmãos. Elas irão se cumprir a cada dia, a cada instante. Porque assim Jesus Cristo falou. Quando Ele veio ao mundo, que Ele pregou e falou aos seus discípulos. Quando Ele pregava ali no sermão, no Monte das Oliveiras. Mateus capítulo 25, as suas bem-aventuranças, nós vemos quando Jesus pregava ali e falava tantas coisas maravilhosas, ele dizia, vós sabeis discernir os sinais dos tempos e não sabeis discernir o sinal da minha vinda? Meus irmãos, quando está para chover, nós sabemos que irá chover. Quando está para cair neve, a meteorologia já informa que a neve vai cair. Quando está para cair a chuva, eles informam que vai cair a chuva. Quando vai fazer sol no outro dia, eles informam que o dia vai ser bom e que o dia vai ser de sol. Ora, se Deus nos deu o entendimento para sabermos estas coisas, então por que nós não sabemos o dia da vinda de Jesus? O dia nós não sabemos não, mas pelos sinais que estão se cumprindo, nós podemos ver que Jesus está às portas. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz assim, olhai a figueira, quando os seus ramos se renovam, é porque está próximo às portas. E essa figueira é Israel, o relógio santo de Deus, esse relógio maravilhoso, aleluia, que está batendo a cada minuto, louvado seja Deus, e marcando a vinda de Jesus, louvado seja o seu santo nome. E você está ouvindo o programa Cântico de Sião, que chega sempre ao seu lar, com essas boas novas de alegria, para trazer paz ao seu lar, paz à sua vida. Eu quero mencionar meus amigos que nos assistem, não vou falar os nomes, porque às vezes as pessoas não gostam que a gente fale os nomes, mas a gente sempre se encontra aí, de vez em quando, nos restaurantes, a gente se fala e eles falam que assistem os programas e que gostam muito. Eu quero dizer para você que nos assiste, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você é o abençoado do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus derrame sobre você a sua graça, que Deus derrame sobre você a sua misericórdia e que a sua imensa graça, o seu imenso favor esteja sobre a sua vida. Glória a Jesus. E eu quero dizer para você que você é abençoado em assistir esse programa, porque a Bíblia diz que até um copo de água que nós damos a uma pessoa de Deus, nós somos abençoados 100 vezes mais. E se você está assistindo, você está abençoando, está sendo abençoado 100 vezes mais. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui é a verdade pura, a palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui tem um versículo que diz, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque vou para o meu Pai. Meus amados irmãos, às vezes eu fico meditando
Os anjos de Deus queriam pregar o evangelho aqui na terra. E nós, como semelhança de Deus, como Deus nos fez a sua semelhança, Deus nos deu esse privilégio de pregarmos o evangelho. E às vezes nós ficamos sentados, nós fomos privilegiados e escolhidos para pregar o evangelho. E às vezes nós não temos tempo durante o dia, nós corremos para cima e para baixo, nós não temos tempo para nada. Eu tenho observado isso e eu falei, Senhor, o tempo está, Senhor Jesus, passando tão rápido que a gente não percebe. E às vezes eu pergunto para mim mesma, Senhor, tem de misericórdia de mim, Senhor, dá tempo para mim. Dá tempo para mim, Senhor Jesus, fazer as tuas coisas. Tem misericórdia de nós, Senhor. A Bíblia diz, aliás, não é a Bíblia que diz, tem um corinho que diz, Senhor, dá tempo para mim. Renovar a minha vida contigo, senão eu vou pelo vento e perco meu tempo caindo em perigo. Então, quantos de nós estamos caindo em perigo? Quantas pessoas estão sendo caídas nos lamaçais, nas drogas, nas coisas erradas que não pertencem a Deus? E não, quantas coisas que as pessoas estão caindo, coisas pequenas às vezes, mas que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele dê tempo para nós não cairmos, não sermos levados com o vento como uma folha seca que cai ao chão. E o vento leva e ela com o tempo ela vai se desfazendo. Meu Deus, tem de misericórdia de nós, Senhor. Olha para nós com teu olhar de misericórdia. Então que Deus possa realmente olhar para nós e nos beneficiar com o seu favor. Apesar que nós já somos beneficiados com os favores de Deus. E meus irmãos, os favores de Deus são tão grandes para com as nossas vidas, que às vezes nós não sabemos nem agradecer o que Deus tem feito por nós. Mas nós devemos agradecer o favor de Deus para com a nossa vida, porque o favor de Deus é uma graça não merecida. E favor a gente não paga. E o favor que Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, fez por nós, de ir à cruz do Calvário por nós, em nosso lugar, nós não pagamos esse favor, nunca nós iremos pagar. Porque somente o Filho de Deus poderia fazer isso por nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. E agora eu irei louvar o Senhor com um hino para a nossa enlevo espiritual. Um hino que tem por título El Shaddai, que quer dizer Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Deus é um Deus todo-poderoso. Nosso Deus é o Deus que amamenta. É o Deus que nos firma. É o Deus que nos sustenta. É o Deus que nos carrega no seu colo, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele é o Deus todo-poderoso, aquele Deus que tirou o seu povo do Egito com mão forte, com mão poderosa. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é com este hino que eu quero louvar o Senhor, para depois nós entrarmos na leitura da palavra de Deus. Juntamente com você, eu quero ler na minha Bíblia, você vai ler na sua Bíblia. Nós iremos ler a palavra de Deus, como já disse para você. Esta é a minha Bíblia. Você pode dizer na sua casa, esta é a minha Bíblia. E esta é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela fala conosco na hora que nós abrimos. Seja qualquer hora, seja qualquer lugar que nós abrimos a palavra de Deus, ela está falando conosco. Fique conosco, não desligue o seu receptor. Deus tem uma bênção para você. Não desligue, porque eu volto já já, louvando ao Senhor para o nosso enlevo espiritual com o hino El Shaddai. Glória a Jesus. Com essa que vos fala, a cantora Miriam Camargo. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the hand, you set the son of Abraham. Through the power of your hand, turn the sea into dry land. To the outcast on her knees, you are the God who really sees. And by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age
Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Now the people couldn't see what Messiah ought to be. Now your word contained the plan they just could not understand. Your most handsome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, Elion Adonai. Age to age you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, El Kassan Adonai. Oh, we will praise and lift you high. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Elion Adonai. Age to age you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, El Kassan Adonai. I will praise and lift you high, El Shaddai. Aleluia. El Shaddai, El Shaddai. Jesus Cristo, ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você está ouvindo o programa Cânticos de Sião, que chega ao seu lar todos os sábados, e não nessa mesma hora, trazendo a você essas boas novas internacionais de alegria, que chega à sua casa, e não com garra, para levar a você a palavra de Deus, a palavra falada, a palavra e não cantada, através do louvor, e através dos testemunhos que temos apresentado a vocês aqui. A vocês, nossos irmãos cabo-verdianos que nos escutam, uma boa tarde, ou um bom dia, ou uma boa noite, independentemente da hora que esse programa chegar ao seu lar. Aos nossos hermanos hispanos, que Deus la bendiga em nome de Jesus. Aleluia. And now, to all English people that watch our program, God bless you in Jesus' name. Aleluia. E nós agora iremos entrar na nossa palavra, que está escrito no livro de São João, capítulo 14, e o versículo 6, aleluia. Eu quero que você acompanhe juntamente comigo. Pega aí a sua Bíblia na sua casa e leia juntamente comigo São João, capítulo 14, e versículo 6, que diz assim, o título dessa leitura diz assim, Jesus conforta os discípulos. Aleluia. São João, capítulo 14, versículo 6. Diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ora, nós lemos aqui uma palavra, na palavra de Deus, na minha Bíblia, fala assim, na sua Bíblia está escrito assim também. E eu quero que você diga comigo agora, diga, a minha Bíblia é a palavra de Deus. Porque a minha Bíblia é a palavra de Deus e a sua Bíblia é a palavra de Deus. Então, Jesus aqui, ele disse aos seus discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Louvado seja o nome santo do Senhor. Caminho, vamos começar por a palavra caminho. O que é um caminho, não é? O caminho é uma bússola para se seguir. Há muitas veredas, não é verdade? O que é vereda? Vereda é um picozinho que você faz que parece ser um caminho, mas ele realmente não é um caminho. Então, a pessoa que é bem inteligente, ele sabe muito bem o que é um caminho. E um caminho não é vereda, mas caminho é caminho, ok? Então,
A vereda, ele é como se fosse um trilhozinho pequenino, bem pequenino, que às vezes você olha, às vezes você vai num caminho, você olha, tem muitas veredas, uns que saem para um lado, outros que saem para outro, isso chama-se veredas. Eu não sei como que o povo em Portugal chama vereda, mas nós brasileiros chamamos veredas. O povo espanhol, não sei como eles chamam, o povo é hispano, o povo é cabo-verdiano, os americanos, eu só sei que eles sabem de a small little path. Mas eu sei que todo mundo entende que essa palavra caminho se resume quando voltamos para a língua, seja inglês, seja português, seja espanhola, seja americana, whatever ela é, qualquer coisa que ela seja, ela se torna a palavra caminho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, caminho é caminho. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele afirmou que não existe um outro caminho. Se nós sairmos do caminho que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, então nós estamos perdidos. Então ele afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se ele é o caminho, então não existe outro caminho. Se nós sairmos deste caminho, nós iremos nos perder. Como muitos já se perderam, já saíram do caminho, já estão perdidos e acham ainda que estão certos. Eles estão andando pelas veredas erradas e estão achando que estão certos ainda. Mas eu te digo, meu amado, se você saiu do caminho, dá uma paradinha, olha para um lado, olha para o outro e veja que o caminho é aquele que está na tua frente, é a meta certa, onde te levará ao destino certo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é por isso que Jesus disse que ele é o caminho. E para nós chegar à meta certa, ou seja, o caminho, para se chegar ao destino, nós temos que achar o caminho certo. E se sairmos do caminho, nós iremos chegar em lugares errados. Nós vemos um avião, quando ele está nas alturas, ele tem que andar na sua meta certa, porque se ele sair da sua meta, do seu caminho, meta significa caminho também, se ele sair do seu caminho, há desastres, há milhões de pessoas que morrem, há tantas coisas que acontecem quando um avião sai da sua meta ou quando ele perde a torre de controle, quando ele perde o controle do seu caminho. Então, acontecem muitas coisas. O barco, quando ele perde o seu rumo, porque o barco ele tem um lemo, ele tem a bússola, ele tem a vela, ele tem a bússola que indica aonde que ele vai. Então, se ele perder aquele destino, aquele caminho, aquele lemo, se ele perder aquela bússola, com certeza ele nunca vai chegar no destino certo. Sem bússola, nunca se chega ao destino. E eu quero dizer para vocês que a nossa bússola é a palavra de Deus. Sem essa palavra aqui, nós estamos perdidas, porque ela que nos ensina quem é o caminho. E o caminho é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é por isso que ele, com inteligência e com sabedoria, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim, como ele disse aqui na sua própria palavra. E ele diz ainda no versículo 7, se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora não conheceram nem tendes visto. Replicou Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco que vocês não conhecem o Pai? Há tanto tempo estou convosco que vocês não conhecem o caminho? Então, Jesus quis afirmar assim, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que não há outro substituto além dele, senão ele próprio. João 6,68 nos diz que Pedro disse uma certa vez, Senhor, onde iremos nós? Pois só tu tens, Senhor, tu tens as palavras de vida eterna. Então, se nós não formos a Jesus, para onde iremos nós, como disse Pedro? Onde iremos, Senhor? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Então, se Jesus é o caminho, se nós não formos através do caminho, onde iremos nós? Nós iremos, meus amados, ficar perdidos, vacilantes, na escuridão, sem achar o caminho. Sem Jesus não há caminho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas Jesus, ele é o caminho que nos conduz à vida eterna. Louvado seja Deus. Mateus 14, 29 nos fala sobre uma grande história verdadeira, que muitas pessoas conhecem, muitos cristãos conhecem. Até mesmo, eu acredito, você que mesmo que não seja evangélico, já ouviu falar
sobre essa história, que é a história de Pedro andando sobre as águas. A história de Jesus também, que andou sobre as águas. A Bíblia nos fala aqui em Mateus capítulo 14, versículo 29, que Jesus e os seus discípulos estavam em um lugar, no outro lado do mar, com uma grande multidão. E ali aonde Jesus ia, as multidões seguiam ao Mestre. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus era o caminho. Louvado seja Deus. E ali, eles ali atarefados com aquela grande multidão, dando de comer, Jesus falando a palavra espiritual e ao mesmo tempo dando a comida material. E aquele povo andava atrás de Jesus, pela comida, não pela comida espiritual, mas pela comida material. Eles queriam ser saciados. Mas ali, o interessante é que através da comida material, Jesus usava aquilo para chegar ao espiritual no coração daquele povo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali a palavra de Deus nos relata que ali eles estavam já cansados, já era tarde da noite. E os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, nós iremos seguir, já é tarde. Vamos, Senhor. O Senhor disse assim: ide o vosso caminho, eu vos acompanharei. Está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 29. E a Bíblia nos afirma, aleluia, que os discípulos entraram no barco e eles saíram a remar. Saíram sem Jesus, deixaram Jesus atrás. Deixaram Jesus atrás e eles foram seguindo no mar da Galileia ali, remando, remando. E a Bíblia nos fala que alta noite, nas caladas da noite, veio uma tempestade. E eles estavam ali, o barco açoitados pelas ondas. E eles já desesperados. E de repente, eles olham de um lado para o outro e eles vê aquele vulto que vem caminhando por cima daquelas ondas. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, faz-nos até arrepiar cabelos quando nós falamos sobre isso. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o caminho, andando sobre as águas, louvado seja Deus. E ali os discípulos assustados, eles olharam e gritaram: nós vemos um fantasma. E a Bíblia nos afirma que Jesus disse: não temais, sou eu. Aleluia. E Pedro, como ele era um dos apóstolos, muito atrevido de Jesus Cristo, ele disse assim: Senhor Jesus Cristo, se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus disse: vem. E a Bíblia fala, meus amados, eu posso até ver pelos olhos da fé, quando Pedro se empolga, Pedro muito inteligente, muito ousado, ele se empolga e ele começa a descer do barco. E nós podemos ver pelos olhos da fé, vamos nos transportar agora lá para o mar da Galileia e vamos nos colocar naquele barco juntamente com Pedro, aleluia. Vamos nos sentir ali juntamente com ele, aqueles discípulos. E Pedro ali, aqueles discípulos olhando a ousadia de Pedro. E eu acredito que eles podem pensar: Pedro, você é um louco, você vai descer nessa água, você vai afundar, você vai morrer, Pedro. Mas ali o mestre, a voz do mestre soou aos ouvidos de Pedro. E Pedro conhecia verdadeiramente que era a voz do seu Senhor, daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali ele começou a descer do barco. E a Bíblia nos diz que ele começou a andar sobre as águas. Aleluia. Você pode andar sobre as águas dos problemas. Quem sabe as lutas estão te sufocando. Quem sabe os problemas estão acabando com você. Quem sabe as drogas. Quem sabe o cigarro. Quem sabe as bebidas. Quem sabe tantas outras coisas que às vezes nós não podemos mencionar. Estão destruindo a sua vida. E às vezes você olha, você está dentro do barco e você não tem coragem de sair do barco. E você está no meio daquele temporal e você não tem coragem de sair. E de repente você olha para frente e você ouve a voz de Deus falando com você: venha, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, disse Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor. E às vezes você tem medo. Eu conheço muitas pessoas que às vezes querem aceitar Jesus, mas eles têm medo. Eles não aceitam a Jesus porque eles têm medo de aceitar a Jesus. Mas ali Pedro, com toda ousadia, com toda inteligência, ele desce do barco, aleluia. E nós estamos agora dentro do barco, juntamente com Pedro, com os discípulos. E nós vemos agora Pedro descendo do barco, aleluia. E ele começa a andar sobre as águas. Um mistério, aleluia, sobrenatural começa a acontecer na vida de Pedro. E Pedro, quando ele começa a olhar, que ele está andando sobre as águas, aleluia, ele começa olhando para Jesus. Enquanto ele está olhando para Jesus, que é o caminho, ele estava indo perfeito, ele não afundava. Mas de repente Pedro começa a olhar de um lado
para o outro. E ele começa a olhar e dizer, nossa, mas os ventos estão muito fortes. Mas os ventos estão... Será que eu vou ser capaz de superar essa tempestade, esses ventos? E ali a palavra de Deus fala que Pedro começa a afundar. Por quê? Porque ele fitou os seus olhos nos problemas. Ele fitou os seus olhos nas tempestades. Quando nós passamos a olhar para os nossos problemas, nós deixamos de olhar para Jesus e nós começamos a olhar os nossos problemas como se nós tivéssemos capacidade de resolvê-los. Nós não podemos resolver nada, meus irmãos. Às vezes tem pessoas que são milionárias, estão cheias de dinheiro e eles não podem comprar saúde. Eles estão enfermos e eles não podem comprar saúde. Porque saúde quem dá é só Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele tem as saídas da vida, louvado seja Deus. Jesus tem a saída da vida. E quando você deixa de olhar para frente, de olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, você fita seus olhos de um lado, do outro, olhando para os problemas, aí a sua fé cai. Por quê? A sua fé cai porque você deixou de olhar para Jesus. Nós deixamos de olhar para Jesus. Nós começamos a olhar para as tempestades. Isso acontece comigo própria. Eu estou pregando não é somente para você, mas para mim mesma. E agora nós estamos aqui dentro do barco. E o barco está açoitado pelas ondas. E as ondas começam a jogar Pedro de um lado para o outro. E ele vai afundando. E ele grita, Senhor, salva-me! E a Bíblia diz que Jesus estende a mão e diz, homem, por que duvidaste? Homem de pequena fé. Louvado seja Deus. De pequena fé, meus amados, andar sobre as águas é um sobrenatural, é um fenômeno sobrenatural. Mas nós também podemos andar sobre as águas das lutas, as águas dos problemas. Nós podemos ir acima, como Jesus foi acima desta geração pecadora. E foi vencedor, louvado seja o nome santo do Senhor. Assim também nós podemos ser, se Jesus for conosco. E se nós fitarmos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então nós sabemos que Jesus, ele é uma pessoa que ele veio para servir. Ele veio para servir. E ele servia as multidões. Servia com comida, servia com coisas espirituais, com transformações, com libertações, aleluia. Ele fazia todas essas coisas, aleluia. Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas muitos hoje, nos dias que nós estamos vivendo, hoje nós não vemos a bênção de Deus. E às vezes nós deixamos ela passar de lado. Como aquelas tempestades vieram, estavam açoitando o barco, e ali Pedro foi afundando. E às vezes nós começamos a olhar e nós começamos a afundar. Nós começamos a afundar e nós dizemos, mas meu Deus, será que Deus está me ouvindo mesmo? Será que Deus está perto de mim? Por que Deus me abandonou? Às vezes nós falamos assim porque nós somos humanos, nós somos falhos. Mas, meus amados irmãos, nós não estamos sozinhos. A palavra de Deus relata essa história em Marcos 6, 45 a 52, João 6, 16 a 21, Mateus 14, 22 a 33. Tudo isso nos relata sobre a história, sobre a palavra de Deus, nos mostrando que Jesus é o caminho e que ele é a verdade e que ele é a vida. E como nós sabemos, Pedro, ele foi um dos discípulos de Jesus, que ele foi uma pessoa muito ousada. Ele tinha muita coragem, foi o que negou Jesus, mas ele era um homem muito corajoso. Ele estava sempre com atrevimento de fazer as coisas, atento para fazer as coisas. E assim nós devemos ser. A Bíblia diz que nós temos que ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Louvado seja o nome santo do Senhor. A simplicidade não quer dizer que nós temos que ser uma pessoa, com licença da palavra, uma pessoa besta, deixar todo mundo pisar em cima da gente. Não, nós temos que ser simples, mas nós temos que ser prudentes. Temos que estar sempre prudentes como as serpentes. As serpentes, elas andam, elas estão sempre prudentes, atentas ao que está se passando. E se nós não tivermos cuidado, nós somos atacados por elas. Então, se nós não tivermos, meus amados, com nossa prudência em Jesus Cristo, o Filho de Deus, Satanás vem, e dá o bote. E nós somos arrasados pelas suas astúcias malignas. Mas Deus é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Como diz o Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, se nós estivermos confiando no Senhor, nós iremos estar refugiados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que ele é o caminho e que ele não nos deixará vacilar o nosso pé, mas ele nos guardará de todo o mal, aleluia.
Então, quando Jesus disse, vem para Pedro, aquela voz foi como uma bomba no coração de Pedro. E Pedro reconheceu que realmente era Jesus Cristo, o Filho de Deus, quem estava falando com ele. E os seus olhos, quando fitaram em Jesus, automaticamente ele fez o sobrenatural. Ele andou sobre as águas, aleluia. Você quer que o sobrenatural aconteça na sua vida? Você quer que algo sobrenatural aconteça sobre a sua vida? Você precisa de olhar para Jesus. Você precisa de pôr seus olhos em Jesus. Tem um hino que fala que quando Jesus olha para nós, é só um minuto só o seu olhar. Eu lembro desse hino, que eu gostava muito de louvar o Senhor lá no Brasil, que fala que foi um minuto só o seu olhar. E eu queria cantar aqui somente um pedacinho para você ver como é maravilhoso. Que diz assim, foi um minuto só, foi um minuto só o seu olhar. Tudo em mim mudou, tudo em mim encantou. Foi um minuto só o seu olhar. Uma luz brilhou em meu caminho, quando eu estava tão triste e sozinho. Foi o seu olhar que me ensinou a amar. Foi um minuto só o seu olhar. Foi um minuto só, um minuto só. Foi um minuto só o seu olhar. Tudo em mim mudou, tudo em mim cantou. Foi um minuto só o seu olhar. Então, se você olhar para Jesus, só um minuto do olhar de Jesus vai transformar a sua vida. Foi o que aconteceu exatamente com Pedro. Quando ele olhou para Jesus, que ele estava afundando, ele tirou os olhos do caminho, que é Jesus. Então ele começou a sucumbir. Mas quando Jesus olhou dentro dos olhos dele, e que disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então ali naquele momento, foi só um minuto para a voz de Jesus trabalhar na vida de Pedro. Louvado seja o nome santo do Senhor. E às vezes, quem sabe, você está gritando por socorro. Você está gritando sem direção. Você está afundando. Você está se agarrando. Você está puxando como uma areia movediça. Eu sei que você sabe o que é uma areia movediça. A areia movediça é uma areia que tem por alguns desertos, que se a pessoa cair dentro daquela areia, só Deus para livrar. A pessoa vai afundando e a pessoa vai tentando se sair. Cada vez que você tenta, mais você afunda. E ali não tem que você se agarrar. A areia está ali movediça, afundando, afundando, afundando. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele foi afundando, afundando, afundando. Por quê? Porque ele tirou os olhos de Jesus. E se você tirar os olhos de Jesus, vai acontecer isso com você. Afundar, afundar, e comigo também. Se nós tirarmos nossos olhos de Jesus. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós venhamos olhar para Jesus Cristo, que é o caminho, que é o autor e consumador da nossa fé. Não adianta você ir por outros caminhos. Às vezes tem pessoas que falam, eu sou de Paulo, eu sou de João, eu sou de Apolo, eu sou desse, eu sou daquele. Não. Nós somos de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não é Pedro, não é Paulo, não é João, não é Maria, não é ninguém que vai nos socorrer. Mas é Jesus Cristo, porque ele mesmo disse, eu sou o caminho. Você não crê na sua Bíblia? A sua Bíblia fala a verdade? Então você creia, porque essa palavra é a verdade. Jeremias 51, 47 diz, diz o Senhor dos Exércitos, castigarei as imagens de escultura de Babilônia. Castigarei as imagens de escultura. Então, se Jesus disse que ele é o caminho, não é uma imagem que vai me socorrer. Me desculpe, eu não quero atacar a sua religião,
você crê no que você quiser. Mas a palavra de Deus diz em Jeremias 51, 47, que Deus diz, eu castigarei as imagens de escultura de Babilônia. Por quê? Porque Babilônia era um lugar rebelde. Babilônia era um lugar que adorava ídolos. Babilônia era um lugar de povo que não adorava Deus. Babilônia era um lugar de pessoas incrédulas que não olhavam para Jesus como caminho, mas eles olhavam para as imagens de escultura. E Deus disse, eu castigarei as imagens de esculturas. Isaías 21, 9 nos diz que Deus disse, Deus condena a idolatria. E Jesus destruiu os ídolos. E ele disse, eu executarei juízo na terra por causa dos idólatras. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quem são os idólatras? São aqueles que adoram coisas que não agradam a Deus. E a Bíblia nos diz no livro de Apocalipse, no capítulo 21, que de fora ficarão os cães, os idólatras e todos aqueles que praticarem a injustiça diante de Deus. Aleluia. Então, meus amados irmãos, a sua Bíblia é a verdade. Não é eu que estou falando isso para você, mas é a palavra de Deus que está falando a você, hoje neste dia, hoje nesta hora, que está dizendo a você que Jesus é o caminho e que ele odeia idolatria e que ele odeia ídolos que não se movem. Como eu posso adorar um ídolo que não tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa? Ele é um Deus morto. Então, como que eu vou clamar para uma pessoa que está morta? É a mesma coisa de ser um defunto morto ali no chão. Você pode clamar, se cortar o seu corpo, fazer o que quiser, como a palavra de Deus diz que aconteceu lá com os profetas de Baal. Eles se cortaram até que se sangraram, mas não viram o seu Deus nada enviar. Não viram o seu Deus enviar resposta. Por quê? Porque eles estavam clamando a um Deus morto que não era o caminho. Mas Jesus, é por isso que ele disse, eu sou o caminho e fora de mim não há outro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então eu queria dizer para você nessa tarde, neste dia, ou independentemente da hora que esse programa chegar ao seu lar, eu quero lhe dizer que Jesus te ama. Ele te ama com um amor tão especial que ele deu o seu Filho, que é Jesus Cristo, na cruz do Calvário, para morrer por você. Isso está escrito na sua Bíblia. E na minha Bíblia também. Então, ele deu o seu Filho mostrando para nós que ele é o caminho e que, portanto, se ele é o caminho, não há outro caminho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus é o caminho verdadeiro que nos levará aos céus. Jesus é o caminho perfeito que nos levará à salvação. Às vezes você pode até falar, mas eu não sou, é protestante. As pessoas falam protestante. Protestante é uma pessoa que protesta a lei. Nós não estamos aqui para protestar, mas nós estamos aqui para lhe falar a verdade. Nós estamos aqui para lhe dizer que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e que Jesus é a vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 nos diz, a palavra de Deus nos diz, fugir da idolatria. Nós temos que correr da idolatria. Às vezes você pode dizer, mas eu tenho lá algo dentro de casa, mas eu não creio, só deixo lá e tal, a foto do Nosso Senhor e tal, isso, aquilo outro. Olha, meus amados, idolatria não é só você adorar imagens de escultura. Às vezes você pode também idolatrar um filho, você pode idolatrar um irmão, você pode idolatrar um vestido, você pode idolatrar um carro. Mas no meu carro ninguém não entra desse jeito, não. Mas na minha casa ninguém entra desse jeito. Você pode idolatrar a sua casa. Olha, eu quero dizer para você, todas essas coisas são muito boas, mas tudo perece. Tudo fica aqui. E só tem uma coisa que permanece, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, como o caminho, como a verdade e como a vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E você pode me perguntar, o que é idolatria? Idolatria é a prática de adoração a ídolos em oposição ao nosso Deus. Se você está idolatrando algo em oposição a Deus, você está com o espírito de idolatria. E Deus não se agrada. Lucas 4 e 8 nos diz, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então nós temos que adorar o Senhor nosso Deus e só a Ele servir. Por quê? Porque somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. E depois que nós colocarmos Jesus como nosso caminho, como a nossa verdade, como a nossa vida, aí sim as coisas vão andar.
Como você vê aí na sua própria Bíblia, em João 14 e versículo 12, diz assim: em verdade vos digo. Jesus disse em verdade, em verdade. Por que Jesus disse em verdade, em verdade? Por quê? Porque Jesus Cristo estava, ele falando, e ele é a própria verdade. E por isso ele falava dentro da verdade, falando dentro dessa verdade que ele disse: olha, eu vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as farão maiores do que estas. Por quê? Porque eu vou para o meu Pai, disse Jesus. E tudo quanto pedirdes no meu nome, vos farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mas se me amais, disse Jesus, guardareis os meus mandamentos. Então, se você ama a Jesus, você vai guardar os seus mandamentos, como nós falamos aqui. Você não vai andar por outros caminhos, mas você vai andar pelo caminho que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, como ele próprio mesmo disse, que ele é o caminho. E não há outro caminho a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. E às vezes, quem sabe, muitas vezes nós estamos procurando, nós não estamos procurando o caminho, nós ainda não fomos abençoados porque nós não estamos procurando o caminho, mas nós estamos procurando veredas. Nós procuramos uma vereda aqui, procuramos outra vereda acolá, e cada vez que nós andamos por uma vereda, nós nos apartamos do caminho. E não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que Jesus quer para nós. Mas Ele quer que nós saiamos das veredas, que são as idolatrias, que são as outras coisas que falam que é Deus e não é Deus. Então, Jesus Cristo, Filho de Deus, quer que nós deixamos tudo isso em ordem para que nós possamos deixar e conhecer verdadeiramente quem é o Pai. Porque se nós não deixarmos, nós não vamos saber quem é o Pai, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que ele disse: se vós conhecerdes a mim, conhecerdes a meu Pai também, que está nos céus. Porque quem vê o Pai, vê o Filho. É como aqui na terra, você tem o seu filho. Às vezes nós olhamos para o filho e nós dizemos: é a cara do Pai. Por quê? Porque ele é o Pai. Então, se você está vendo o Pai, você está vendo o Filho, porque o Filho parece com o Pai. Então, a mesma coisa Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se nós queremos chegar a Deus, tem que ser através deste caminho, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. E a Bíblia ainda nos diz aqui no versículo 9, que um dos discípulos de Jesus perguntou, disse para Jesus: Senhor Jesus, quem é o Pai? Mostra-nos o Pai. E disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? O que é que Jesus quis dizer? Você me vê, você vê o Pai. Então, tu não tens me conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Então, meus amados, se você quer conhecer a Jesus, se você quer chegar no lugar certo, se você quer chegar no seu destino certo, você tem que entrar nesse caminho, entregando a sua vida a Jesus Cristo, Filho de Deus, como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E você está ouvindo o programa Cântico de Sião, que chega ao seu lar todos os sábados, neste mesmo horário, trazendo essa palavra de amor, essa palavra de libertação, essa palavra de transformação. Com muito amor que nós trazemos essa palavra a você. Esse programa tem a responsabilidade espiritual de trazer esse programa até você, com todo carinho e com toda dedicação. Louvado seja o nome santo do Senhor, mostrando a você o caminho. E um dia, se você chegar diante de Deus, você não vai ter a desculpa de dizer: eu nunca ouvi falar de Jesus. Se você que nos ouve, que está nos ouvindo, você nunca vai ter essa desculpa de dizer que nunca ouviu falar de Jesus. Porque nós estamos sempre proclamando e falando para você a verdade da cruz, que é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E agora eu irei louvar o Senhor com mais um hino para seu enlevo espiritual, para nosso enlevo espiritual. E já estamos chegando ao término do nosso programa, mas nós queremos que você continue conosco, porque Deus ainda tem algo mais para você, acerca desta palavra e acerca dos hinos que serão cantados e que trarão uma dimensão espiritual na sua vida, a qual você nunca pode sentir essa dimensão espiritual. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. E agora com vocês, louvando ao Senhor, juntamente com vocês, Miriam Camargo, essa que vos fala, trazendo a palavra de Deus à sua alma, ao seu coração, ao seu espírito. Fique conosco.
Aleluia. E você acabou de ouvir um hino que tem por título Rude Cruz. É um hino que é ouvido muito no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal, no Cabo Verde. Aliás, em todas as partes do mundo, as pessoas gostam de cantar este hino. Mas esse hino, se nós meditarmos, meus amados, é uma mensagem muito difícil. Esse hino fala que Rude Cruz se erigiu, fala assim que vai carregar a sua cruz até você terminar a sua vida. Será que nós vamos estar preparados para carregar a nossa cruz até o fim? Que Deus possa ter misericórdia de nós no decorrer deste ano que se inicia, que nós estamos agora no mês de janeiro. Que Deus tenha de compaixão de nós, que nós possamos realmente carregar a nossa cruz sem desanimar. E a palavra de Deus diz assim, que aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Então, se você quer seguir a Jesus, você carrega a sua cruz. Carregue a sua cruz e siga a Ele. Se nós queremos seguir a Jesus, nós temos que deixar todas as coisas e seguir a Ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Ele providenciará todas as coisas para você. Mas você pode dizer, como que eu vou servir a Jesus, deixar tudo de lado? Não, nós estamos trabalhando e ao mesmo tempo fazendo a obra de Deus. Mateus, acredito que é Mateus 6,33, diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, você quer que algo seja acrescentado de bom na sua vida? Ande nesse caminho que é Jesus, como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ande nesse caminho, meu amado. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa ter misericórdia de você, que Ele possa entrar no seu lar, na sua casa, e com uma palavra de amor, uma palavra de fé, uma palavra de gratidão, aleluia. Que Deus possa entrar na sua casa com a cura espiritual, com a cura material, louvado seja o nome santo do Senhor. E que Ele possa trazer à sua vida boas novas de alegria, que você possa carregar a sua cruz, até um dia você trocar a sua cruz por uma coroa de glória. Esse é o nosso alvo. Nós não podemos perder o nosso foco, nós não podemos perder o nosso alvo, que é Jesus, o nosso caminho, a nossa bússola, aleluia, a nossa bússola santa, que é através desta palavra, a palavra de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. E eu agora queria orar por você no final deste programa, para que você seja abençoado no decorrer deste ano, que nós possamos ser abençoados no decorrer deste ano. Então agora, feche os seus olhos aí, se você tem alguém com você na sua casa, dê a mão a seu irmão e vamos orar juntamente conosco. Pai Santo, no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, nesta hora, Senhor Jesus, eu oro por todos os nossos ouvintes, Senhor, os ouvintes desse programa Cântico de Sião. Senhor Jesus, que no decorrer deste ano, Senhor, Tu possa derramar uma bênção sem medida, Senhor, sobre cada um de nós, sobre cada uma das nossas casas, das nossas famílias, dos nossos netos, ó Senhor, dos nossos familiares, Senhor. Ó Pai Santo, que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre cada um daqueles que nos ouvem, Senhor, nesta tarde, neste dia, nesta manhã, ou conforme seja a hora que esse programa chega a cada lar, Senhor. Ó Deus, se tiver alguém desesperado, Senhor, que eles possam, Senhor Jesus, olhar para a frente e saber que Jesus Cristo é o alvo, que Jesus Cristo é o caminho e que não existe outro, ó Pai Santo. Jesus, e aqueles que desejam o nosso mal, Senhor, aqueles que se fazem nossos inimigos, que nós não temos inimigos, mas se tiver alguém, Senhor, que Tu tenha de misericórdia, Senhor Jesus, que Tu seja o nosso advogado, que Tu seja o nosso, Senhor Jesus, ó Pai Santo, o nosso advogado por excelência, Senhor, para a glória do Seu nome, advogando as nossas causas e resolvendo os nossos problemas. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu abençoo esta casa, eu abençoo este lar, eu abençoo este irmão, eu abençoo esta irmã. Ó Senhor Jesus, declara a bênção da cura, Senhor, na vida e na alma de cada um dos nossos ouvintes, Senhor, para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja Deus e que Deus te abençoe, que você seja abençoado em nome de Jesus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.